Descoberto o segredo para baixar sua pressão num delicioso chocolate. Você pode sair da sombra de um infarto fulminante ou de um AVC inesperado com este mineral secreto. Caro leitor, cara leitora, ter pressão alta é como estar diariamente sob a mira de um atirador de elite. Você não percebe sua presença, mas sente que está ameaçado. Uma simples caminhada ou brincadeira com seu neto pode ser interrompida por um infarto fulminante ou um AVC inesperado. A verdade é uma só. Quem tem pressão alta nunca sabe quando vem o tiro. Mas eu estou aqui para lhe apresentar o segredo que vai tirar você do centro desse alvo. E sua descoberta trouxe à tona o antigo ditado de nunca julgar um livro pela capa. É que dentro de um chocolate delicioso foi descoberto um mineral incrível contra a hipertensão. Ele dilata os vasos sanguíneos e artérias, o que facilita sua circulação. Ele dissolve os coágulos, fazendo com que seu sangue siga num fluxo contínuo e sem entupimento. E ele tem função antioxidante, reduzindo a inflamação no seu organismo e impedindo o bloqueio das suas artérias. Ou seja, este mineral é a alternativa eficiente e 100% livre de efeitos colaterais aos famosos remédios para a pressão. Porque se você toma regularmente essas drogas, já deve ter se acostumado à tontura, sudorese, fadiga, insônia, problemas gastrointestinais, depressão, impotência. E como você terá de tomá-los por toda a sua vida, a perspectiva não é das melhores. E sabe do pior? Nenhum remédio é capaz de curar a hipertensão. Nem os diuréticos, nem os vasodilatadores, nem os bloqueadores de cálcio, nem os beta-bloqueadores, nem os inibidores da ECA. Parece que para cada nome de droga existe um efeito colateral crônico destinado ao seu comprador. Por isso, é urgente que você conheça este mineral, descoberto num sabor muito específico de chocolate. Ele é uma alternativa eficiente e definitiva a essas drogas que deixam você dependente por toda a vida. Para que não passe pelo mesmo susto do Hugo, advogado de 62 anos. Era o típico exemplo de quem ia ao cardiologista, media sua pressão e tomava seus remédios quase que regularmente. Assim, pensava estar tudo bem. Até que um dia saiu com o carro da estrada subitamente, voltando da praia depois do almoço. Pensou que era uma azia. Foi um infarto. Imagina o que aconteceria se ele estivesse sozinho. Possivelmente a Cláudia perderia o marido, a Cristina, o Igor e o Rodrigo perderiam o pai, e a Clara, que está para nascer, não conheceria seu avô. Felizmente, hoje ele está livre da hipertensão depois de conhecer um mineral que o está ajudando a controlar sua pressão arterial. Porque uma coisa é certa, a hipertensão não é uma doença, é um sintoma. E para que ela acabe é preciso combater a sua causa. E é essa mesma recomendação a qual você terá acesso. Ela está respaldada por resultados de pesquisas atuais, de instituições renomadas. Sua mais recente descoberta não deixa dúvidas. Dentro de um sabor específico de chocolate, há um potente mineral capaz de prevenir e até reverter a hipertensão. Com ele, você será capaz de caminhar e correr sem se cansar facilmente, não terá mais palpitações súbitas, tonturas frequentes, o rosto sempre vermelho, vai reativar sua vida sexual, aguçar a memória, dormir bem novamente. Mas é natural que você se pergunte, afinal, quem é esse médico que vai lhe apresentar um mineral capaz de tirar você, de uma vez por todas, da mira do infarto e do AVC? É o Dr. Lair Ribeiro, cardiologista com mais de 45 anos de prática médica. Ele também é nutrólogo, o que quer dizer que fez especialização numa disciplina que só ocupa 6 horas dos 6 anos do curso de medicina. Mas o que o diferencia mesmo da maioria dos seus colegas é onde ele busca essas recomendações. Enquanto a medicina convencional ainda está muito centrada em remédios que se limitam a aliviar sintomas, ele se dedica de 8 a 10 horas por dia a buscar na saúde natural as respostas que ataquem as verdadeiras causas das doenças. Mas nem sempre foi assim. O Dr. Lair Ribeiro foi cardiologista por 17 anos nos Estados Unidos, onde trabalhou em 3 renomadas universidades. E saiu porque aceitou um convite para atuar numa famosa empresa farmacêutica. E nessa época ocorreu algo interessante. Ele era novo na empresa e estava ansioso para apresentar uma solução que imaginava ser revolucionária. Tinha lido algumas pesquisas que, apesar de poucas, pareciam indicar um caminho interessante para controlar a pressão.
e elas concluíam que a maioria dos hipertensos tinham deficiência em um mineral em específico. Assim, ele terminou sua apresentação com uma proposta aos outros diretores. Precisamos investir no magnésio como nosso antihipertensivo. E deu início a um longo silêncio constrangedor. Quando o diretor-chefe tomou a palavra, falou que devia ser o pensamento de todos naquela sala. Nós fazemos remédios que precisam de patente. Onde está a vantagem em fazer em larga escala algo que a natureza mesmo já produz? Esse foi um dos muitos indícios que o levaram a desconfiar do que hoje já é uma certeza. A solução para a pressão alta não está nos tratamentos convencionais. E o que naquela época era uma forte convicção, hoje é possível afirmar, apoiado por inúmeros outros estudos. Em muitos casos, o magnésio é capaz de prevenir e reverter a pressão alta. E ele é o protagonista do método para prevenir e reverter a sua hipertensão. Os cientistas da University of Hertfordshire, do Reino Unido, observaram algo interessante em um estudo publicado no tradicional World Journal of Cardiovascular Diseases. Foram analisados 25 pacientes com pressão alta e comparados a 21 com a pressão normal. E estudando a alimentação dos não hipertensos, algo chamou a atenção dos cientistas. O grupo com a pressão arterial controlada tinha preferência por uma sobremesa em comum, um tipo específico de chocolate. Intrigados, os pesquisadores investigaram suas propriedades e descobriram que ele tem magnésio em abundância, que é justamente o nutriente que os hipertensos não apresentam em quantidade suficiente no organismo. Mas não é qualquer chocolate. Existe um sabor específico de chocolate que é rico em magnésio e eu vou revelá-lo agora a você. É o chocolate amargo a partir de 75% cacau. Ele é menos calórico e tem mais que o dobro de magnésio que o chocolate ao leite. Então quer dizer que, para baixar minha pressão arterial, tudo que eu tenho que fazer é comer esse chocolate? Por favor, não pense assim. O Dr. Lair Ribeiro estaria jogando o diploma de cardiologista e nutrólogo no lixo se fizesse uma recomendação dessas. Para obter a quantidade necessária desse mineral capaz de controlar sua pressão, você teria que comer uma quantidade enorme de chocolate todos os dias. E mesmo mais saudável que os demais, isso traria complicações ao seu corpo, além de acabar com o seu desejo por esse doce pelo resto da vida. É muito melhor e mais saudável comer só um pedaço desse chocolate depois do jantar, mas isso irá, no máximo, ajudar. Para baixar sua pressão arterial, você precisa ingerir somente o maior antihipertensivo já produzido pela natureza. Depois de anos de estudos e pesquisas publicadas, não há mais dúvida da potência do magnésio. O mesmo mineral que, 23 anos atrás, o Dr. Lair Ribeiro pensou que poderia ser fabricado em larga escala pela indústria farmacêutica. Com o método ao qual você terá acesso, você vai saber exatamente como obter esse potente antihipertensivo, onde adquiri-lo, sua forma mais eficiente, a quantidade diária exata, quais vitaminas podem potencializar seu efeito e mais. Você também vai saber quais são os melhores alimentos para controlar sua pressão arterial. Porque para controlar sua pressão arterial naturalmente, você precisa de todas essas recomendações. Isso tudo está num guia confidencial, ao qual você terá acesso hoje. Mas antes de falar tudo o que você precisa ingerir, eu preciso revelar o que você já ingere e que está aumentando a sua pressão todos os dias. E já adianto que eu não estou falando do sal. Aliás, peço que esqueça todas as recomendações que ouviu sobre cortar esse tempero. Acredite em mim, é bobagem. Se não quiser acreditar em mim, basta acreditar na ciência. Segundo estudo publicado na revista Hypertension, ingerir pouco sal pode aumentar o seu risco de um ataque cardíaco em 400%, desde que seja o sal integral ou mesmo o sal rosa do Himalaia. Não tenha medo de temperar sua comida com ele. No seu guia confidencial, você vai saber todos os alimentos que te protegem de um infarto ou de um AVC. E agora você vai saber de um nutriente muito encontrado em suplementos, mas que é capaz de afunilar as suas artérias. É o cálcio em excesso. Ele faz com que o sangue passe com dificuldade, seu coração tenha que trabalhar dobrado e provoque sintomas que você já sabe de cor, como dor de cabeça, dores na nuca, taquicardia, rosto vermelho, zumbido no ouvido. Pense em quantas pessoas já regularam sua comida, falaram para você cortar o sal, e você segue tudo isso sem desconfiar dos alimentos com excesso de cálcio, que estão secretamente prejudicando sua pressão. O ingrediente capaz de controlar os efeitos do cálcio no seu organismo é justamente o magnésio. Mas, para isso, você precisa saber como equilibrar esses dois ingredientes. Por isso que insisto,
Não adianta apenas procurar o magnésio sem que você saiba como alinhá-lo aos outros nutrientes. Mas há duas boas notícias. A primeira é que isso é muito fácil de se fazer. E a segunda é que com o guia ao qual você terá acesso hoje, todas essas revelações passarão a fazer parte da sua vida naturalmente. Para isso, eu preciso lhe explicar o que o suco de laranja e os antiácidos têm em comum. É simples, exatamente o mesmo que causa sua pressão alta: o desequilíbrio de nutrientes. Mais precisamente, eles têm um excesso de cálcio em relação ao magnésio. Eu já lhe falei, o cálcio em excesso provoca estreitamento das suas artérias e vasos sanguíneos. Agora você pode pensar, mas o cálcio não é bom para o meu corpo? Sim, ele é. Mas se não estiver devidamente equilibrado com o magnésio, pode provocar sérios danos ao seu organismo. Veja, o cálcio age fora das suas células, sendo mais abundante nos ossos e é fundamental para contrair a sua musculatura. Já o magnésio atua no interior das células e tem função oposta. Ele relaxa a musculatura. O mesmo ocorre nos seus vasos e artérias. O cálcio contrai, um efeito chamado de vasoconstricção, e o magnésio relaxa, chamado de vasodilatação. E quando esses dois não estão equilibrados? Muito simples. Se você ingerir excesso de cálcio em relação ao magnésio, terá dois problemas. Por fora, o cálcio irá afunilar seus vasos e artérias, que, por sua vez, não terão força para expandir. E por dentro desses vasos, ele também vai depositar suas sobras, dificultando ainda mais sua circulação e forçando seu coração a bombear com cada vez mais força. Portanto, toda substância que tiver mais cálcio do que magnésio é um gatilho da hipertensão. Como o suco de laranja, que tem 27 vezes mais cálcio. Ou o antiácido, que você eventualmente toma quando exagera nesse suco, com 100 vezes mais. No guia ao qual você terá acesso hoje, saberá exatamente quais são os piores gatilhos da hipertensão. E, claro, quais são os melhores alimentos que podem riscar da sua vida a ameaça de um infarto e de um AVC. E mais, saberá exatamente como ingerir o magnésio de forma equilibrada. Só assim você poderá controlar sua pressão arterial sem experimentar nenhum efeito colateral. Eu entendo que possa parecer inacreditável existir uma alternativa assim, tão mais eficiente e segura do que os remédios às informações de sempre. Infelizmente, muitas pessoas ainda têm resistência em aderir à saúde natural por já estarem imersas na convencional. Eu sei, falar contra esse sistema já estabelecido é uma luta de Davi contra Golias. Parabéns, Dr. Lair Ribeiro. Só tenho a agradecer pela grande contribuição que o senhor nos tem passado. Levei suas recomendações ao meu médico e ele me disse que logo mais não vou mais precisar do meu remédio de pressão. Muito obrigada e que Deus te abençoe. Dr. Lair, o senhor merece tudo de maravilhoso. Um ser humano de muita coragem e dedicação, que ajuda o povo a se libertar e, principalmente, saber de coisas que ninguém diz. Graças a você, faz 2 anos que não tomo mais furosemida e estou em ótima forma. Por outro lado, ver que muitas pessoas vêm transformando suas vidas com essas recomendações é o que nos faz seguir em frente. E como eu já disse, você não precisa acreditar em nenhuma palavra que eu falei. Aliás, essa é uma atitude correta, porque a dúvida leva à pesquisa e à comprovação. Portanto, se você não acredita em mim, peço que acredite no que a ciência já comprova, como o estudo realizado pelo Dr. Rasmussen, na Dinamarca. 273 pacientes com infarto agudo do miocárdio foram submetidos aleatoriamente a tratamentos com e sem o magnésio. O grupo tratado da forma convencional teve uma taxa de mortalidade de 240% maior. As revelações trazidas por esse estudo provocaram a sua interrupção, mas pelo melhor dos motivos. O Dr. Rasmussen decidiu encerrar de vez os testes para adotar imediatamente o magnésio como tratamento padrão de seu hospital contra a hipertensão.